pessoal que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Bom, comecei a gravar aqui. Eu vou passar a palavra, então, ao nosso querido Chico, um dos grandes nomes das RI aqui do Brasil e o nosso um grande idealizador aí, junto com o Kaká também, convidado para fazer parte, a partir da ideia, a partir de toda a idealização desses dois grandes nomes. Então, passo a palavra para vocês para falar um pouquinho aí sobre as perspectivas, as novidades, tudo que a gente tem feito, o que nós vamos fazer ainda, e para trazer vocês cada vez para mais perto da gente nesse sentido. Beleza? Chico, tá por aí? Opa, tô sim. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, a todos. Boa noite aqui, Potássio, que está a 4 horas daqui, né? Lá já é Sim, praticamente 10 da noite, né, em Angola. Seja muito bem-vindo, sim. tá bom? Bom, me chamo Francisco Chico Denis, junto aí com o Carlos, com a Daiane, com outros colegas aí de diversos estados brasileiros, a gente resolveu fazer, a criar, né, esse grupo de discussão que resultou na criação da ANAP, né, Associação Nacional dos Profissionais de Relações Internacionais, com a necessidade básica que atinge a todo mundo até hoje, né, inclusive eu e o Carlos, que é de profissionalizar a área e de reconhecer que o mercado, né, e os agentes públicos, privados do Brasil reconheçam a gente como profissão. Eu, o Carlos, aqui o Nilo, vários aqui já trabalham na área ou estão pleiteando trabalhar e sentem na pele isso quando a gente vai para o mercado de trabalho, né? Assim, aqui no Brasil, né? E a gente tem um único objetivo, que é esse: se reunir para profissionalizar a área e fazer com que o Estado brasileiro e o mercado e as empresas reconheçam a gente como profissão e os nossos direitos trabalhistas, né, como qualquer outra profissão, como um advogado, como um engenheiro, como um economista, né? E vocês sabem o poder que tem, quem não sabe ainda, né? Vai começar a saber e vai começar a partir de hoje, pelo amor de Deus, a partir de hoje, saber que só organizados em uma organização, uma associação, uma união, seja no que for, se consegue fortalecer uma profissão, uma área. Não existe qualquer outra forma que não seja essa no Brasil de fortalecer uma profissão. Através de uma associação, de uma organização, sozinhos, a gente é incapaz de fazer com que a RI possa ser reconhecido, né, pelo mercado, pelo Brasil. Agradeço muito aí o Nilo, que foi, na verdade, ele que organizou praticamente tudo isso aqui. A gente só deu o ok para muita coisa aqui que ele fez, a parte também de pensar também como seria esse encontro. É o primeiro do ano e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, porque é só com vocês que a gente vai poder fortalecer isso, né? Individualmente a gente não vai poder fazer nada, né? Então a gente espera que a gente tenha mais encontros assim, a gente possa fortalecer a área, profissionalizar e que nos reconheçam como profissão, assim como nós fazemos. Eu passo aí a palavra ao Carlos, que foi o que me convidou também para participar dessa iniciativa lá há 4 anos atrás. Pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Está todo mundo ouvindo? Ok? Antes de mais nada, agradecer aí a presença de todo mundo, agradecer a todo o empenho aí, toda a dedicação que o Nilo teve com a gente para poder criar esse evento, que está um evento muito legal, 44 pessoas, levando em consideração que a gente não faz evento na ANAP há muito tempo, mas o LinkedIn mostrou para a gente que tem um público aí que está ávido, que está necessitado por conteúdo acerca do mercado de trabalho. Eu vou fazer algumas complementações aqui ao que o Francisco falou, já para desmistificar também algumas coisas que a gente ouve no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala sobre profissão, em nenhum momento a gente quer obrigar que a pessoa, ao se formar, ela exerça aquilo. Não tem a ver com isso.
Tem a ver com, sim, dar mais uma proposta. Quando eu brinco, eu sempre dou o exemplo do médico, que o médico, quando ele se forma na universidade, se ele quiser sair dali e fazer um mestrado, que normalmente é a residência dele, ele vai ser, durante 2 anos, um pesquisador. Essa é a profissão dele. Ele não é médico, ele é pesquisador. Profissão é o que você faz no momento, não é o que você se torna quando você se forma. Alguns sabem, eu tenho uma segunda profissão, que eu sou contabilista. Qual a diferença do contabilista para o contador? O contabilista é a pessoa que ela é formada em ciências contábeis. O contador é o cara que fez a prova do Conselho Regional de Contabilidade e exerce a profissão de contador. Eu não exerço a profissão de contador. Eu fiz contabilidade, ciências contábeis, para me auxiliar dentro da área de relações internacionais. Então, isso tem que ficar muito claro, porque a gente vê um discurso básico que permeia relações internacionais durante muito tempo, acerca do fato de que RI ainda não está pronto para se criar uma profissão, RI ainda não é necessário, a partir do momento que criar a profissão vai criar um engessamento na área, eu vou ser obrigado a fazer aquilo, e na verdade não. Eu, por exemplo, hoje não sou internacionalista, apesar da gente ter cadastrado na Comissão Brasileira de Ocupações a profissão. Eu sou empresário, é uma outra profissão. Quando eu vou num banco abrir uma conta, e o cara pergunta qual a sua profissão, eu coloco empresário. Quando eu declaro no imposto de renda, eu declaro empresário. Então, isso é para poder mostrar para vocês que, ao criar uma profissão no país, você não obriga todas as pessoas formadas naquela área a seguirem aquela profissão. Você apenas dá mais uma alternativa para aquelas pessoas. E o que a gente quer são opções, são alternativas, são possibilidades. A gente não quer engessamento, a gente não quer prender as pessoas a uma obrigatoriedade de algo, muito pelo contrário. A título de curiosidade, o fator ANAPRE, ninguém aqui inventou a roda, tá? Francisco, nem eu, nem o Nilo, nem a Daiane, que não está aqui porque está trabalhando, ninguém inventou a roda. A gente foi no mercado de trabalho e olhou todas aquelas vagas onde vocês entram em contato para poder tentar conseguir um emprego, e aparece ali, pré-requisitos, formado em administração, direito, engenharia de produção, ciências contábeis, enfim, economia. A única coisa que eu fiz foi o seguinte, né? Eu como instituição, né? Nós aqui como grupo, como equipe. Como que essa galera chegou aonde chegou? Então, a gente foi pesquisar como que foi a proposta do direito no Brasil, como foi a proposta da economia no Brasil, das ciências contábeis, da administração, da engenharia, e a partir dessas premissas associadas à lei, e quando eu digo lei, eu digo Constituição Federal de 88, a gente entendeu que tinha necessidade de criar a ANAP. E vamos supor que amanhã ou depois, ao que tudo indica, e a gente vai conseguir, com muita fé, a gente regulamente relações internacionais. Isso não quer dizer que a Lázara, a Caroline, o Nilo, eles não serão obrigados a entrar na ANAP, porque a gente tem esse fantasminha, que é o fantasminha que, assim, sem entrar em mérito de questão política, mas é o fantasminha que é imposto na gente da liberdade, a tal suposta liberdade que é assim, vão te obrigar a pagar um sindicato. O sindicato não tem nada a ver com isso, gente. Eu paguei sindicato a vida toda que eu trabalhei de CLT e eu não sei nem aonde fica o meu sindicato. Não tem nada a ver com isso. A instituição, ela tem uma proposta para defender os interesses da classe. Eu, como força institucional, eu, como força de poder institucional do CNPJ, eu consigo garantir que um assédio moral que você sofreu na sua empresa, a marretada que eu dê como instituição, representando 20, 30, 50 mil pessoas, é muito mais forte que a que você, minoria, né? Você, minoria, vai conseguir dar. Você que vem de uma minoria, e a gente sabe, para não entrar nas questões das minorias do país, mas você que sofre um processo segregacional histórico aqui no país, entendeu? E seu chefe fala de um jeito com você, te difama, te menospreza, te assedia, e você não tem força. E quando você não acontece, você vai fazer o quê? Você vai procurar qual sindicato? O sindicato que ele já é parceiro? Não, pô. Você vai procurar uma instituição que vai dar um telefonema para Brasília, para o Ministério do Trabalho e falar, meu irmão, eu represento, e a gente sabe que tudo é político, eu represento 50 mil pessoas. O último cálculo que a gente fez, né, Chico, se eu não me engano, acho que era entre 50 e 60 mil membros. É o dobro de economistas. E a economia está aí, querendo pegar a todo custo o internacionalista para ela. Por quê?
Porque sabe que é poder, sabe que é força, sabe que na hora de sentar com o Congresso, sabe na hora de sentar com o Ministério e fala assim, meu irmão, eu estou representando essa galera aqui. Quais são os interesses? Nós tivemos a oportunidade, inclusive, o Francisco estava presente, ele que armou a reunião, da gente sentar com a economia. Isso não foi difundido, não foi divulgado, mas já passou tanto tempo que hoje a gente pode falar. Eles ouviram tudo que a gente tinha para falar, eles não tinham qualquer noção do que era relações internacionais, e na primeira oportunidade eles montaram uma portaria exigindo que o cara de RI desse R$ 450 a eles por ano, sem oferecer nada em troca. Então, assim, a gente vai, se a gente entrar na briga de classe aqui, vai parecer que é discurso político, mas na verdade é uma briga de classe contínua. A gente está falando de 80% de desempregados na área. A galera que participa do grupo de RI da ANAP lá, ela sabe muito bem que a galera está lá sempre galgando vaga, está sempre tentando sair de um subemprego e ir para o emprego melhor, está sempre comentando que está muito difícil, que a maioria do RH não sabe. E só como força institucional que a gente vai conseguir sair disso. Por quê? Porque a gente inventou a roda? Não. Porque direito que compete com a gente só conseguiu como força institucional. Economia só conseguiu como força institucional. E assim por diante. Aproveita aí o evento, pessoal. Eu vou sair um pouco mais cedo, eu vou sair mais ou menos umas 7h30, mas vou passar a palavra agora para o Nilo, para ele poder começar, que ele tem as atividades aí para passar para a galera. Muito bom. Sensacional. Muito obrigado pelas palavras, Chico. Obrigado, Kaká. E só complementando aqui rapidinho, antes de já passar, qual que é o meu grande intuito aqui? Para quem não sabe, eu assumi oficialmente mesmo uma questão de diretoria, assim, fazendo parte executivamente aqui da ANAPRE há aproximadamente 10 dias. E a minha proposta é realmente trazer um senso de comunidade aqui para a ANAPRE como um todo, para ter, sim, essa força institucional, mas também para construir um senso de membership, né? Até dei esse nome, apesar de evitar nomes em inglês, eu acho que nós temos uma língua muito linda para utilizar, mas o pessoal costuma entender muito bem dessa maneira. Então, essa questão de gestão de comunidade, como que funciona isso? O braço institucional, talvez ele é o grande braço, talvez é o grande norteador de todo o trabalho de qualquer instituição que trabalhe com o associativismo, tá? Mas um grande diferencial, já adentrando nesse quesito inovação, porque nós somos, por natureza, uma profissão que inova a todo instante, né? Tanto que, assim, eu me formei em 2017 em Relações Internacionais. Eu tenho certeza que vocês que estão se graduando agora sabem um universo de coisas a mais do que eu. Coisas que eu tive que correr atrás, assim, ano passado, ou então Deixa eu só... Tem alguém com o microfone ligado? Coisas que eu tive que correr atrás recentemente, vocês já estão aprendendo na universidade. Os professores estão trazendo para vocês, o próprio mercado de trabalho está trazendo para vocês. Então, nós estamos inovando a todo instante, né? E, nesse sentido, é fundamental que nós tenhamos uma visão também, obviamente, para o macro, né? Obviamente, para o institucional, como o Carlos comentou. É muito diferente você chegar, por exemplo, numa loja ali de eletrodomésticos e falar, eu quero uma geladeira. Eles, beleza, vem cá, vou te mostrar os preços. Agora, se você chega querendo 10 geladeiras, já é outro tratamento. Se você chega querendo 100 geladeiras, provavelmente o dono da empresa vai te receber com um copo de uísque na mão. Então, esse braço associativismo é muito importante para que todos nós consigamos ser representados no meio das relações internacionais, para que se abram portas para chegar, por exemplo, amanhã ou depois, em parceiros institucionais em âmbito empresarial, para chegar e falar sobre a nossa importância, sobre um matchmaking de necessidades, por exemplo. Me fala quais são as necessidades que você precisa de um profissional que atue com o âmbito internacional. São X, Y, Z. Fala, aqui na nossa base, nós temos 87%, um exemplo, tá? Dos nossos participantes ativos que têm essas competências. De onde eles são? De X, Y, Z lugares. Mas isso a gente só consegue fazer com uma comunidade fortalecida, com uma comunidade ativa, com uma comunidade que tenha voz. O Carlos até comentou nessa questão do sindicato.
muito se tem um senso comum de que aquela coisa da instituição que recebe, que é aquele grande elefante branco na cidade, né, que todo mundo paga, mas nunca fez nada por ninguém, que serve ali só para ter um clube, algo do tipo. Gente, essa não é a função da ANAP. E eu estou aqui exatamente para que isso não aconteça. Estou aqui, pessoal, para mapear quais são as dúvidas de vocês, os medos, as dores, as dificuldades, o que é difícil, o que é fácil, o que é bom, entender quais são os caminhos que vocês podem trilhar para que vocês consigam encontrar um emprego nas relações internacionais. E eu até, inclusive, criei um conteúdo ali, a gente criou junto, na verdade, mas nós postamos hoje no Instagram da ANAP, que é sobre protagonismo. Eu quis tentar trazer uma reflexão muito importante. Isso, o braço institucional da ANAP é protagonismo, pelo âmbito macro. Mas aquele protagonismo que nós fazemos, por exemplo, todos os dias de manhã, que você levanta, que você vai trabalhar, que você faz ali de tudo para juntar o seu dinheiro para pagar o curso que você está desenvolvendo, tudo isso para buscar uma oportunidade melhor dentro das RI, é o seu próprio protagonismo. Uma coisa que eu já disse algumas vezes, quem me acompanha no Conversa com Internacionalistas sabe, é que as RI, muito provavelmente, não vão dar muita coisa para você, não nesse momento, né? Mas você tem as condições de dar muito pelas relações internacionais. Se eu, o Carlos, o Chico, a Andréia, o Portácio, a Lázara, qualquer um que está aqui, tivermos boas experiências com a sociedade como um todo, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto profissionais, logo, né, lógica básica, logo as relações internacionais vão ter ali um destaque também. É aquela história, vamos supor, né, o profissional da educação física, você chega na academia e o cara te dá uma super atenção, né? Em geral, algumas pessoas vão falar, nossa, o fulano é muito atencioso. Olha só, então quer dizer, uma atribuição que foi dada àquela pessoa, àquele profissional, sendo que todos os profissionais deveriam ter aquela mesma habilidade, né? E competir ali, deixar de ser um commodity a partir das habilidades que eles têm que fazem um diferencial. Então, por exemplo, eu posso perguntar aqui para vocês, quem gostaria de trabalhar com comércio exterior? Todo mundo que gostaria vai levantar a mão. Aí eu vou falar, então beleza, eu tenho 30 vagas aqui, tem 28 pessoas, então está todo mundo empregado? A gente sabe que não é bem assim. Por quê? Porque profissão, carreira não são commodities. Nós vamos falar sobre isso também, mas é muito importante que haja esse protagonismo, essa comunidade. Qual que é o nosso trabalho aqui? O nosso trabalho é manter vocês motivados, manter vocês ativos, participativos, falantes, debatedores, incansáveis. Janine, você pode desligar o microfone, por favor? Muito obrigado. Desculpa, já já você liga, tá? E então, nesse sentido, manter vocês ativos, né, incansáveis debatedores de chegar e falar assim, galera, o que a gente precisa? RI não dá emprego, é a sociedade isso, porque RI é elitista, beleza, gente, pode até ser que seja verdade, pode até ser que RI não dá emprego, pode até ser que as pessoas não sabem o que faz o internacionalista, mas isso vai mudar como? Isso vai mudar a partir do momento que fala assim, não, beleza, então eu preciso perder 20 quilos, o que eu preciso fazer? Primeiro de tudo, vamos no nutricionista. Segundo de tudo, vamos entrar numa academia, vamos mudar meus hábitos, vamos dormir melhor, vamos tomar mais água, né, melhorar, fazer uma meditação, alguma coisa, e consequentemente eu encontro o meu caminho para perder os 20 quilos. Tá? Aí sim, todas as pessoas, a comunidade de quem já perdeu 20 quilos, de quem estudou sobre isso, quem estudou sobre nutrição, tudo isso pode me auxiliar a encontrar o meu objetivo pessoal. Mas é muito importante que eu saiba o meu caminho. Então, protagonismo também é isso. Protagonismo e proatividade são duas palavras que eu gosto bastante, caminham lado a lado. Né? Porque não adianta nada, não foi para você não, Ítalo. Tem pessoas que, dura que não foi, desculpa. Não foi indireta, não, prometo. Mas nesse sentido, né, o que a gente pode fazer? Por mais que seja difícil, pessoal. Né, eu sei que é difícil, o mercado não sabe quem somos nós, mas como que a gente mostra? Fortalecendo a nossa comunidade, fortalecendo o nosso repertório, fortalecendo as nossas individualidades enquanto internacionalistas e colocando força
na nossa capacitação ali enquanto profissionais que estão atuando com relações internacionais. Então quer dizer que todo internacionalista tem isso que você tem? Não. A gente se organiza para resolver problemas, mas cada um resolve um problema muito específico, muito peculiar. E a gente está aqui para que todos vocês tenham a chance de fazer isso. Mas o primeiro balde que eu quero jogar é esse, né? Que a NAPRE não vai fazer por vocês, é muito mais sobre motivar vocês a fazerem por vocês mesmos e, consequentemente, isso impacta nas relações internacionais. A gente impacta o nosso ambiente para que as pessoas falem, caramba, olha só, tem uma comunidade gigantesca, participativa, os caras têm estatística, os caras têm dados, os caras têm treinamentos, oficinas, tem pessoas super engajadas, tem uma comunidade que está em todos os estados, e assim sucessivamente, que é o plano que eu quero trazer para a NAP, crescer essa comunidade, fazer ficar forte mesmo, participativa, participar da mídia, de eventos, público-privado, né? Na parte empresarial, estar presente em tudo, e trazer capacitação, não só a parte institucional, mas falar assim, beleza, então, a gente aceita agora, vamos regulamentar, vamos dar espaço para o internacionalista. O que vocês fazem? Vocês vão saber responder isso? Então, vamos descobrir essa resposta juntos, cada um de vocês, individualmente e coletivamente. Tá? Eu acho que esse é o grande objetivo que eu quero trazer para vocês a partir de agora, e esse é o motivo dessa roda, dessa primeira roda. Mas antes de começar, eu queria mandar um abraço aqui para o Gilson, que está aqui conosco. O Gilson, que trabalhou muitos anos ali na Apex Brasil, tive a oportunidade de conhecê-lo, de alguns eventos, algumas ações. Gilson, que trabalha numa área muito forte de sustentabilidade. Eu convidei o Gilson exatamente para que ele pudesse vir aqui e ver vocês organizados, né? Sentir o potencial que nós temos enquanto internacionalistas, principalmente um tema tão importante que vem surgindo agora como prioridade na nossa agenda, que é a sustentabilidade. Não sei se o Gilson já saiu, né, mas já deixar registrado o abraço aqui para ele. Para vocês verem, viu, pessoal? Cada evento aqui eu vou convidar pessoas, vou convidar olheiros também, para sentir o calor das discussões, então participem, tá? Não é só quem é visto, como que é? Assim, quem não é visto não é lembrado, mas ser só visto também não significa que você vai ser lembrado. Então, prestem muita atenção no impacto que vocês causam. Beleza? Algum comentário até agora? Alguma crítica, reclamação? Alguém discorda do que eu falei? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Comentário bem rápido, tá? Podem ligar o microfone. Só levantem a mão, tá? O Gilson. Gilson, não quer dar um oi para a galera, por favor? 5 minutinhos aí só para se apresentar, para o pessoal te conhecer, para você falar um pouquinho sobre a perspectiva de crescimento na parte internacional, sustentabilidade. Não sei se ele está com o microfone. Ô, Nilo, você está me ouvindo ou não? Perfeitamente. Tá. Bom, é porque eu estou com um problema aqui no meu fone de ouvido, de novo, no computador, e eu acho que eu só estou conseguindo ouvir no fone. Eu tirei o fone agora e espero que estejam ouvindo. Bom, em primeiro lugar, Nilo, eu te agradeço pelo convite, pela oportunidade, né, de participar aqui do encontro e estar conhecendo, né, o trabalho da NAPRE. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Sim, eu conheço o Nilo, ainda não pessoalmente, né, a gente já teve alguns relacionamentos, principalmente alguns anos atrás, quando eu atuei na Apex Brasil, que talvez todos saibam, é a agência de promoção de exportação e investimentos. Na Apex Brasil, a minha atuação principal foi justamente na promoção, né, do desenvolvimento junto às empresas que a Apex representava, sob o ponto de vista de adequação às práticas de sustentabilidade e inovação, de maneira que essas empresas estivessem prontas para colocarem os seus produtos e os seus serviços em mercados internacionais. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho muito interessante, né, com uma enormidade assim, de parcerias, tanto com atores do governo, das associações setoriais, né, dos órgãos de indústria, e muitas outras entidades assim que são importantes, né, e protagonistas dentro dessa agenda aí de promoção comercial e acesso ao mercado internacional.
Eu vi, Nilo, você falando aí no início do seu discurso, né, uma certa dificuldade que talvez se enxergue ainda, né, para a atuação da área, né, dos profissionais de relações internacionais. Eu não tenho essa formação, eu sou engenheiro químico de formação, fiz um mestrado na área ambiental, daí deriva essa minha trajetória profissional na área da sustentabilidade. Mas eu atuei, né, em boa parte da minha vida, eu possivelmente sou muito mais velho do que a grande maioria das pessoas que estão aqui, né, muitos ainda estudantes, outros recém-formados, mas durante muito tempo eu acabei trabalhando, né, e desenvolvendo a minha carreira nessa área de assuntos institucionais, relações governamentais, assuntos internacionais. E eu tenho visto, né, com muita alegria, né, um aumento, eu acho, né, da oferta de oportunidades, né, e um crescimento, uma visibilidade muito maior nesses últimos anos, né, para esses profissionais que são formados, né. Então eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho isso muito positivo. Eu acho que essa equipe toda que está saindo da faculdade, né, assim como você colocou, Nilo, com informações muito recentes, muito mais atualizadas, são muito importantes e vão ter oportunidades aí muito melhores do que se nós olhássemos aí talvez há 5, 10 anos atrás. Então, eu acho que todo mundo aqui, né, se continuar estudando, né, encarando com seriedade o seu ofício, se preparando, buscando as ferramentas disponíveis aí para desenvolvimento profissional, vai ter uma oportunidade interessante, porque o mercado vem demandando, sim, cada vez mais esses profissionais, né, tanto a área de governo quanto a própria área das empresas, né, as indústrias, que estão priorizando, né, na sua seleção e na formação de suas equipes esse talento, né, com essa formação. Então, eu acho o trabalho da ANAPRE muito importante. Eu quero estar junto agora, né, em todas essas discussões. Eu e o Nilo, paralelo a esse encontro de hoje, a gente vem conversando, até sob o ponto de vista de a gente oferecer, né, algumas ferramentas, né, algumas possibilidades aí para as empresas, para profissionais de RI que queiram se capacitar, principalmente nessa área de sustentabilidade, de inovação, de competitividade para mercados internacionais. Então, em breve, né, eu espero ter surpresas aí e mais elementos para colaborar aqui com o grupo. Mas gostaria de agradecer, parabenizar, Nilo, o início da tua gestão, né, dentro da NAPRE, e me colocar à disposição aqui nesse ecossistema, né, que está se formando. Obrigado. Eu que agradeço, Gilson. Muito bom tê-lo aqui. E seja bem-vindo, tá, pessoal? Pessoal, também contem com ele, que eu tenho certeza que ele vai ser muito solícito para tirar dúvidas. Mas aqui, sem mais delongas, até para a gente abrir o microfone, antes eu queria fazer uma dinâmica com vocês aqui. Tá? Todo mundo conhece o Mentimeter? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Nós vamos fazer uma dinâmica que eu gosto bastante, chamada nuvem de palavras. Provavelmente vocês já ouviram falar em algum momento da vida de vocês. Se não ouviram, vão conhecer agora, que é uma coisa sensacional. Nossa ideia é fazer com que cada vez mais nós tenhamos o máximo possível aí de interatividade nas nossas lives e palestras e tudo mais, nas nossas rodas de conversa. Eu fiz questão de colocar esse nome de roda de conversa exatamente para que vocês saibam que não é o Nilo, não é o Kaká, não é o Chico, né, que estão falando por aqui, somos todos nós. Vamos lá, pessoal, vocês vão digitar www.menti.com e aí no site, você pode usar o celular, tá? Vocês vão colocar esse código, 1629-0496. Vamos lá. Eu quero que vocês escrevam aí, tá? Eu coloquei 5 espaços, vocês podem escrever à vontade quais são as principais... Oh, meu Deus. Era o segundo primeiro. Os principais desafios para a carreira em RI aqui no Brasil.
Tá, vamos lá. Por favor, participem. Você pode... Oi, Heloísa. Período. Boa noite. Pode repetir, por favor? Você poderia falar o número do código, por favor? 1629 0496. Muito obrigada. Imagina. Bom, pessoal, vocês vão escrever 5 palavras, tá? São 5 palavras sobre quais os principais desafios vocês acreditam existir nessa questão de carreira em relações internacionais. Vamos lá, todo mundo. Vou fazer bem rapidinho para a gente abrir o microfone, todo mundo conversar. Mas vamos lá. Eu vou participar também, escrevendo aqui. Oi, Portácio, ó, ele acabou saindo. Entra nesse site, www.menti.com, que está no final da tela aí, onde está compartilhado. E você digita o código 1629 0496. Aí você coloca ali 5 palavras que você acredita ser os principais desafios para conseguir um emprego em relações internacionais. Todo mundo digitando, vamos lá, bem rapidinho. Boa, Bernardo. Obrigado. Legal. Vocês têm noção de quanto que isso é valioso, pessoal? Isso que nós estamos mostrando aqui agora na nossa tela. Sabe, aqui dentro da visão de cada um de vocês, isso mostra para a gente, tanto a NAP quanto cada um de nós, em especial, mostra para as empresas, para o mercado como um todo, quais são as questões que vocês, profissionais de relações internacionais, enxergam como desafios. Tá? Isso é muito importante na questão de autopercepção, né? De autoconhecimento também, quais são os principais desafios. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, morar no interior, cultura empresarial, desorganização da área, desconhecimento do curso, ó, noção das notícias, regulamentação, concorrência, reconhecimento, tá? Desconhecimento, RH pouco preparado. Prestem atenção, tá? Eu não estou criticando, mas prestem atenção como nós temos a tendência de externalizar os nossos problemas. Tudo bem, RH pouco preparado, concordo, a falta de espaço, falta de experiência, a regulamentação, poucas vagas, pouca oferta de vagas, morar no interior, tudo isso interfere. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer um curso top enquanto todo mundo faz. Interfere, sim. Mas o que eu posso fazer em relação a isso nesse sentido? Então, eu vou falar um exemplo meu, tá, pessoal? Qual que é um grande desafio, por exemplo, para mim, para conseguir alguma coisa melhor ainda com relações internacionais? Infelizmente, ou felizmente, porque isso me mostra um caminho para que eu possa mudar, eu virei um tiozão das RI. O que isso significa? Eu já ouvi isso, inclusive, já falaram isso para mim, que no meu perfil do Conversa com Internacionalista era um tiozão das RI, que eu fiquei para trás, que etc. Isso mostra para mim que, por mais que, nossa, fica bravo na hora, eu não estava sabendo inovar o suficiente. Isso no âmbito de Instagram, mas eu levei isso para o âmbito de profissão também. Eu levei isso para o âmbito de habilidades. Então, tanto que isso aqui, ó, o Mentimeter, toda a questão de análise de dados e tudo isso que eu estou trazendo para a NAP agora são coisas que eu me forcei a desenvolver a partir daí. Eu fiz essa autorreflexão, o que poderia mudar dentro de mim? Então, por exemplo, por mais que o RH da empresa seja pouco preparado,
que o cenário como um todo seja não seja tão aberto para o internacionalista, como eu posso chamar a atenção deles individualmente e, consequentemente, mostrar que os internacionalistas eles têm essa capacidade de fazer as coisas acontecerem nesse sentido, né? Então, pessoal, é fundamental que vocês façam essa reflexão também. Beleza? Ó, tudo isso que é externo é muito importante. A ANAP serve para isso também, para lutar pelo que é externo, a força institucional. Mas a força de comunidade, a força de protagonismo, que é o que eu quero trabalhar com vocês, é olhar para isso, mas também olhar, beleza, mas e dentro de mim? O que eu posso começar com o que eu tenho hoje? Fala, pô, Nilo, já me falaram isso também, mas eu não sou herdeiro, né? Eu nasci numa família pobre, eu faço relações internacionais numa universidade EAD, uma mais baratinha, eu moro no interior, e as pessoas me falaram vários e vários problemas. Mas dentro do que você pode fazer hoje, você tem feito? Tanto que no próprio Conversa eu criei uma série que é como internacionalizar a sua cidade. Então, uma vez a cada 15 dias eu posto ali um episódio que é, pô, o que você pode começar a fazer para criar um plano de ação para a sua cidade se internacionalizar e você ser o protagonista disso. São dicas ali, pessoal, porque não existe receita de bolo, mas existe reflexão nesse sentido de trazer vocês para perto de uma realidade de onde você pode começar. Por exemplo, tem um monte de cursos que dá para fazer, tem esses debates que podem ser trocados aqui em experiência. Por exemplo, falar lá no grupo, o Kaká perguntou sobre a questão de captação de verbas para projetos. Pô, eventualmente alguém vai saber sobre isso. E, eventualmente, essa pessoa que sabe sobre isso vai precisar de ajuda em alguma coisa de marketing digital, por exemplo, e vai jogar no grupo, alguém vai saber. Assim a gente se fortalece, né, através do network. Mas beleza, então chega de falar de cenário não tão positivo assim, não gosto da palavra negativo. Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre as principais oportunidades para internacionalistas. Tá? Portácio, eu escrevi no Brasil, mas pode colocar Angola também. Tá? Quais são as oportunidades que vocês enxergam para o internacionalista? Aquilo, por exemplo, que nós temos que nenhum outro profissional tem. E vocês sabem, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas vocês sabem que nós somos diferenciados nesse sentido, não querendo dizer que nós somos melhores. Existem profissionais que são muito bons, né, no que eles fazem, mas em algumas coisas a nossa visão, né, ela é fundamental. Eu sempre brinco que cabe um internacionalista em qualquer cantinho da sociedade, fazendo qualquer tipo de trabalho. E eu quero que vocês me digam por que cabe internacionalista. Tá, vamos lá. Todo mundo junto, escrevendo. 5 minutinhos. Pessoal, liga o microfone. Eu estou falando muito aqui. Vocês têm que me dar a deixa para eu beber água também. Então, liga aí, fala que concorda ou discorda. Vamos interagir também. Um pouco conhecimento, criatividade, resiliência. Visão sistêmica, conhecimentos específicos. Inovação, muito bom. Intermediação. Flexibilidade, ou a interdisciplinaridade está, quanto maior a palavra, maior fica ela na tela. Quanto mais pessoas falar, uma inovação também, globalização. Estou escrevendo aqui também, por isso que eu estou olhando para baixo, viu? Dando a minha contribuição. Visão macro, mas também a visão micro. Eduardo, pode falar. Fique à vontade. Microfone desligado. Eduarda, cadê você? Visão multidisciplinar. Simulação da ONU online, diversidade populacional. Nilo, é interessante ver que interdisciplinaridade como multidisciplinaridade, a parte do acesso que a gente tem
a uma gama de disciplinas de várias áreas, como as pessoas enxergam como ponto forte, e ao mesmo tempo, quando a gente vai ter esse debate com outros pares, é o principal questionamento que eles falam que é algo ruim. E, em particular, eu fui um que coloquei multidisciplinaridade. Eu acho que o fato, e a gente já publicou isso mais de uma vez, existe uma técnica que é aplicada dentro das relações internacionais nos Estados Unidos. Aqui ainda não é muito presente, mas a gente já tem tentado aplicar isso, que é o olhar 6D, que o profissional de relações internacionais ele olha sob diversas perspectivas um problema. Ele analisa sob diversos fatores esse problema. E é o que é o processo da disciplinaridade, independente do seu prefixo, seja inter, seja multi. Eu acho que é o nosso diferencial, que é o que diferencia a gente do engenheiro, do advogado, do economista, do administrador, do contador. É olhar de forma internacional para as coisas. Nos cursos que eu palestro, nos cursos que eu ministro, nas palestras que a gente deu na ANAPRA até hoje, tanto antes também na ENFRE, na escola, em outros eventos para universidades, a gente sempre falou sobre isso. Essa perspectiva internacional, esse olhar internacional que vocês vão ter, não adianta que vocês não vão achar no Wikipédia, não adianta que vocês não vão achar em papo de botequim. Em papo de botequim, você vai ver que o cara vai falar sobre economia, porque ele leu no jornal O Globo, ouviu no Estadão, ouviu na Folha de São Paulo. Você vai ver que o cara vai falar sobre lei. Vai ter a lei, vou falar de forma bem básica aqui para a galera entender. Tem a liberação do aborto, a liberação da maconha, a liberação da arma, a liberação do não sei o quê. Todo brasileiro, como já dizia Jô Soares, gosta de opinar sobre uma coisa. Do cocô à bomba atômica. O brasileiro gosta de opinar sobre tudo. Só que relações internacionais é um papo que você não acha em nenhum outro lugar. Você não vai achar num podcast de grande circulação, você não vai achar, por exemplo, nos programas no YouTube, você não vai achar, por exemplo, dentro dos jornais, né, de grande circulação, porque é um tema muito específico. E a gente usa como característica qual exemplo? Quando a gente vai pegar os podcasts, por exemplo, que todo mundo tem buscado informações através dos podcasts, quais são as duas pessoas que vão falar sobre relações internacionais nos podcasts? Apenas professores, não são profissionais. Quem são os dois professores? O professor Roque e o Oliver, né, que são dois professores aí da área, conhecidos, de grandes universidades do país, de grandes cursos de relações internacionais, mas só são eles dois, para você ver o minimalismo que a gente busca, até do próprio conhecimento da gestão desses podcasts, da galera da produção do podcast, em trazer um profissional. Meu irmão, o que é você no dia a dia trabalhando? Como que é trabalhar na Apex? O exemplo do Gilson. Como que é trabalhar como empresário de relações internacionais? Como é fazer relações internacionais do interior? Como é fazer relações internacionais fora do país? Uma conselheira nossa, inclusive, que é a Tatiana Fará, trabalha no Conselho Nacional das Indústrias. Ela é doutora em futurismo. Ela é especialista em relações internacionais dentro da área de futurismo, que já é um outro segmento que a gente vai falar. Então, olha só como é que vai galgando um monte de coisa e a gente fica reticente à opinião política básica de dois excelentes profissionais, dois excelentes professores, mas somente dois. Né? A gente não tem uma gama de pessoas para poder falar. Tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta e eu falei demais. Sensacional, Cacá. Achei incrível o seu comentário. E nesse sentido, o Lucas comentou da ideia de trazer um podcast. Pessoal, vocês estão dando spoilers para as ideias que a gente já tem aqui nos bastidores. Olha só. O Bernardo falando do TED, da Emily. O Manuela, por favor, liga o microfone, fica à vontade. Gente, boa noite. Eu queria saber como que se aprofunda em negócios e gestão fora da faculdade, cursos assim, para fazer. Legal. Uma das coisas que eu ia falar exatamente agora, né? Mas já aproveitando esse exemplo que você disse, tá, Manuela? Como você se aprofunda em algo? Basicamente, tá? Aqui eu vou falar uma visão minha. O Carlos pode trazer uma visão dele, assim como cada um pode trazer a própria. Muito provavelmente a universidade ela vai cumprir o papel dela de te entregar o conteúdo exigido pelo MEC, que é aquele arroz com feijão do profissional
de relações internacionais. É o mínimo aceitável que você tem que sair da universidade sabendo fazer. Todo o restante, eu não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim, se isso é culpa ou não da universidade, tá? Mas todo o restante você tem que buscar de por conta própria. Então, como que a gente faz isso? Por exemplo, negócios e gestão. O que eu faria, tá, Manu? Desculpa se você não gostar que chama de Manu, mas eu já sinto que a gente é parça. O que eu faria? Primeiro de tudo, associações comerciais, associações setoriais, no caso do Estado de São Paulo, Ciesp e Fiesp, Centro e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Sebrae, né, diversas outras, Sindicato do Comércio Varejista, que tem os CDLs, né, os APLs locais, arranjos produtivos locais, o Sebrae como um todo tem várias coisas, os polos tecnológicos, que são geralmente centros de startups, alguns públicos, alguns privados, em geral, conectados com esse olhar da inovação, são locais onde tem muita gente falando a mesma coisa, em especial sobre negócios, não necessariamente sobre relações internacionais, mas estão falando sobre negócios. Então, começar a participar desses eventos, se inscrever nas newsletters desse pessoal, ler o que eles leem, buscar o que eles buscam, ir nos locais onde eles vão, conversar com eles, entender quem são eles, quais são as dores. Porque, assim, uma coisa assim, uma premissa básica sobre qualquer venda, viu, Manu? Se você tentar chegar para mim e falar o seguinte, Nilo, eu tenho um seguro de vida e eu quero te oferecer, que você vai pagar barato, isso, aquilo, fala, pô, mano, não precisa, pô, tô bem de saúde, eu tô tranquilo, por que eu iria querer um seguro de vida? Agora imagina a seguinte situação, aconteceu de verdade. Eu tive um aluno que ele vendia seguro de vida, inclusive ele é internacionalista também, trabalhava com seguro de vidas e ele queria testar se o discurso dele, o networking, toda essa questão estava boa e ele queria me oferecer o seguro de vida. O cara começou, pô, legal, tal. Ele foi me apresentando, foi mostrando, foi perguntando coisas para mim. E foi tão genial que eu falo que foi o meu melhor aluno até hoje, disparado, porque ele me fez ficar com medo de sair na rua sem ter um seguro de vida. Logo eu, que sou aventureiro, protegido das forças divinas e tudo mais, que confio na providência divina para tudo, que não tenho medo de nada, enfim. Eu fiquei com medo de sair na rua sem ter um seguro de vida. Por quê? Porque a narrativa dele foi muito condizente com aquilo que eu buscava. Então, por exemplo, o que um curso de gestão vai te oferecer? Na minha opinião, ele vai te oferecer um conteúdo, assim como a universidade te oferece, para que você crie o seu próprio portfólio a partir daquilo e vá fazer network, e vá vender soluções, mesmo que a sua solução seja você mesmo enquanto uma profissional. Percebe que numa entrevista de emprego, você está se vendendo, está mostrando que você é a candidata mais apta para assumir aquele cargo. Então, como que eu vou me vender se eu não entendo qual empresa que eu estou, né, buscando um emprego? Se eu não entendo qual o meu diferencial, onde eu posso agregar alguma coisa? Tanto quando eu cheguei para o Kaká e para o Chico, eu falei, gente, deixa eu tocar essa parte de membership na ANAP. O que eu falei para eles? Pô, análise de dados, eu estou trazendo, parte de inovação, parte de senso de comunidade, de motivação, de toda essa questão de criação de conteúdo, tudo isso aí não tem ninguém no Brasil que faz que nem eu, não dentro das RI. Podem ter outros que façam outras coisas em outras áreas, mas nisso eu me garanto, né? Então, foi isso que eu falei, exatamente, pô, não, beleza, vamos lá, vamos testar. E como que você se garante? Aí eu mostrei o meu portfólio, mostrei tudo que eu fiz em relação às últimas oportunidades que eu trabalhei, tudo que eu construí, não só converso com o internacionalista, mas como tudo. Então, assim, muito mais sobre você sair para a rua do que você buscar um curso ou algo do tipo. Beleza, curso, eu não vou entrar nessa polêmica ainda, viu, mano? Porque o curso ainda, diploma, o currículo, ele pesa muito, mas é muito mais importante aquilo que você mostra no seu olhar, nas suas palavras, nas suas atitudes, fazendo network, do que aquilo que diz o papel. De papel, a gente pode falar o que a gente quiser, né? Então, assim, depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso também, responda isso na pesquisa, que eu vou passar daqui a pouquinho de novo, mas olha que legal.
Antes do Kaká complementar, só era uma coisa que eu queria trazer para vocês. Perceba, por exemplo, a Manu falou de negócios e gestão. Aqui eu estou vendo diplomacia corporativa, que já é o relacionamento da empresa em âmbito de relações públicas e governamentais em outros países também, tá? Não vou entrar e falar só isso. Também. Mas na parte, aqui tem a questão de voluntariado, terceiro setor, tem o que eu vi, sustentabilidade. Percebe que em todo lugar do mundo, em todo tema, qualquer construção de temática cabe ao internacionalista, qualquer um, pessoal. Por quê? Porque o mundo que a gente vive é tecnológico e global, cada vez mais. Né? Não tem como. Global sourcing, se você pesquisar, você vai perceber que seu carro, por exemplo, vem de diversos países até chegar na sua mão. E muitas vezes ele vem dos mesmos países, a única coisa que muda é a marca do carro, que aí é do país X, Y, Z. Mas então, olha como que isso é difundido. Uma vez me perguntaram numa live se dava para trabalhar com RI e Fórmula 1. Eu falei, claro que dá, gente. Olha o tanto de concessão que tem aí de exportação e importação temporária, né? Marketing, relações governamentais. E vocês têm noção, um exemplo que só para vocês terem uma ideia. Para fazer uma corrida de rua numa cidade, como que dá um trabalho gigantesco para autorizar o percurso na prefeitura? Agora imagina você fazer isso fora do país. Você acha que não precisa do internacionalista? E às vezes nem tem. Às vezes é um cara ali que fez isso a vida inteira, que nem tem essa visão analítica, que se você chegar com uma ideia inovadora, com um negócio diferenciado, pô, você revoluciona o negócio. Então, prestem atenção nisso, nessas peculiaridades. E é aqui que entra o protagonismo também, de vocês conseguirem enxergar essas oportunidades. Tá? Esse primeiro dia é sobre oportunidades, sobre clarear a nossa visão. E a partir daqui vão surgir dúvidas de vocês. É aí que vocês vão entrar em contato, que a gente vai trocar ideia, que vocês vão entrar no grupo, que vocês vão mandar na pesquisa, fazer tudo isso para a gente saber exatamente onde vocês têm dificuldade. Por exemplo, a Manu falou que ela tem dificuldade de encontrar caminhos no negócio de gestão. Tanto eu quanto o Carlos, o Bernardo, também que está por aqui, que daqui a pouco eu vou chamar ele para conversar, porque ele caiu, né, caiu aqui como uma luva, aqui falando que ele é um profissional que já atua com internacionalista. Eu ia chamar alguém nesse sentido mesmo para discursar, mas nós temos alguma noção nesse sentido. Então, olha o poder que o networking pode te proporcionar. Eventualmente, esses dias aconteceu lá, comentaram um negócio lá no Instagram da ANAPRE, e o Carlos comentou comigo, pô, nossa, eu tenho interesse nesse tema que a pessoa comentou. Aí a gente fez o link entre os dois. Então, olha que legal. Olha que interessante isso, o poder do networking, do associativismo, da comunidade fortalecida, da comunidade ativa, conversando sobre os temas. Elô, por favor. Acho que o Carlos quer falar alguma coisa depois, mas pode falar primeiro. Sim. Pode falar Desculpa. É só complementar o que o Nilo falou. A Elô pode fazer a pergunta, é coisa bem rápida. Não tenta olhar para áreas, mas tenta olhar de forma internacional. Você olhe áreas no segundo plano. O que eu quero dizer com isso? O Nilo citou Fórmula 1 aí. Não olhe para a Fórmula 1. Olhe de forma internacional e depois olhe para corridas de carros, em particular a questão da Fórmula 1. Porque negócios internacionais são feitos diariamente no Brasil, sempre foram feitos. Todo jogador que é vendido no futebol, em qualquer outro esporte, é um negócio internacional que acontece. Há um cadastramento na Receita Federal disso, gente. Uma saída no CPF do país. Tudo isso é levado em consideração. Então, tente sempre olhar de forma internacional para as questões. Aí, ao buscar cursos, todos os cursos que eu fiz, eu sempre apliquei o olhar internacional. Eu nunca busquei esses cursos de forma que aquele curso fosse ser a minha principal coisa, mas fosse ser a minha aplicação de olhar internacional. O último que eu fiz, que foi agronegócio na USP, eu estudei sobre agronegócio em geral, mas sempre pautado naquilo ali. Por exemplo, agronegócio do leite. Como eu faço para gerar leite tipo A no Brasil, que é um leite de qualidade top exportação. Poucas empresas no Brasil produzem. Como que eu faço para gerar leite tipo A numa cooperativa pequena de exploração e pegar esse leite tipo A e mandar para o exterior, que é um leite para exportação, para que essa cooperativa receba em dólares? Essa é a construção de cabeça que o internacionalista tem que ter. Se a gente quiser colocar em qualquer outra seletiva, falo em particular, eu trabalho com cannabis, tá, gente? Desde 2015 eu trabalho com cannabis,
Eu tenho marca própria registrada no Brasil de cannabis, é uma marca holandesa, e eu trabalho com isso. A primeira coisa que eu pensei, quando eu fui raciocinar para ter uma marca de cannabis, vou ficar correndo atrás de Estados Unidos, que é o que todo mundo vai atrás dos Estados Unidos da marca, por causa do Colorado, por causa da Califórnia? Não. Qual é o país do mundo que a gente ouve falar que foi o primeiro a liberar a cannabis? Foi a Holanda. Liberou no início dos anos 2000. Então, você já racionaliza a linha de pesquisa que as universidades holandesas têm no critério de cannabis e o controle de qualidade que eles têm a oferecer. Segundo momento, a população brasileira é uma população que ela tem dinheiro. Todo mundo aqui ganha acima de 30 salários mínimos, ou 90% da população brasileira é pobre. Então, como que eu faço para substituir o dipirona, que a gente gasta R$5 para tomar, pelo canabidiol, que é o medicamento derivado da cannabis, para uma dor, para um oprazolam, para ao invés de você usar um oprazolam para dormir, você toma umas gotinhas de canabidiol e dá uma relaxada. Como que eu faço isso? Eu vou procurar países como Albânia, como Eslováquia, como Sérvia, que são países de baixo poder aquisitivo também, semelhantes ao Brasil, que possivelmente têm um controle de qualidade da cannabis muito bom, porque é a União Europeia ainda, e vão atender a demanda brasileira. Então, a construção de cenário ela vai sendo em cima disso. Quem queria fazer uma pergunta, Nilo? Até eu posso ajudar a responder, que eu vou precisar sair. Elô, fica à vontade. Elô. Olá, boa noite a todos. Eu tô com a câmera desligada porque a minha internet está oscilando por causa da chuva, né? Então, se eu conseguir ligar, vai ser muito feliz. Mas a minha pergunta é assim: eu fiz uma análise de mercado de que o Brasil, quando eu me formei em 2017, o Brasil ia ser o país dos serviços. E aí eu pesquisei a área que mais tinha, vamos dizer, remuneração, mas uma remuneração internacional e que eu conseguiria agregar. E aí eu verifiquei que era a área de tecnologia. E dentro dessa área de tecnologia, eu entendi que a análise de dados é algo muito importante. Só que a minha dúvida o internacionalista consegue ser um DPO? Ou é a única área possível? Porque, às vezes, quando eu entendi que ele falou para a gente olhar com esse olhar internacional. Eu tenho isso muito dentro de mim, até pelo fato da minha formação. Porém, às vezes, as descrições da vaga, quando eu chego e falo exatamente aquilo que eu estou falando agora para o entrevistador, ele entende que ele não necessita daquilo naquele momento. Então, ele não quer correr o risco. E esse risco eu não consigo minimizar em momentos de decisão. Então, aí que vem, eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer um mestrado, e isso vai criando vieses que, às vezes, é solitário. Então, é uma pergunta, né? E também um comentário. Pode, Nilo. Quer responder primeiro, Cacá? Eu vou dar um exemplo para a Elô de uma situação que eu passei no início da guerra da Ucrânia. Eu tenho um amigo que é engenheiro em uma consultoria multinacional. Ele joga comigo, a gente joga online e tal, mas ele também é da minha cidade. E a gente passou por uma situação engraçada porque ele ficou no home office e essa consultoria ela foi prestar serviço ou seja, ele é engenheiro de automação, a título de curiosidade, ou seja, é matemática pura, é ciência de dados técnicos a nível de programação puro. E eles passaram por um processo de prestar serviço para uma empresa de fertilizantes, que os analistas dessa empresa de fertilizantes, pessoal da área de biologia, ali, né, da área de biomédicas, associada à área de matemática, não conseguiram prever a proposta da guerra. Não entenderam o que o Putin tinha por trás de entendimento. E isso gerou prejuízo para a empresa. Eles não tinham... se eu não me engano, eu acho que o início da guerra foi em outubro, e eles estavam prevendo que ia girar até fevereiro. Aí esse camarada estava fazendo parte do projeto, aí a gente na academia e tal, ele, Cacá, me dá uma ajuda aí e tal, para eu ganhar um ponto lá com o meu chefe lá, o que você acha da guerra? Porque os caras já vieram trazendo a ideia de que a guerra ia acabar em fevereiro, de outubro a fevereiro. Isso que eu estou falando, gente, é muito ano passado. E parece que a guerra não vai acabar. Aí eu falei com ele, cara, fevereiro é quando a lama derrete, vira lama, o gelo que derreteu, que vai entrar ali em março para abril, que começa a primavera e verão,
e é a hora que a guerra fica pesada mesmo, que os tanques de guerra vão agarrar em tudo. Ele, rapaz, não tinha pensado nisso. Eu falei, mas é natural você não pensar nisso. Você não pensa em estrutura internacional, e é natural. Esse é o nosso processo de formação. Então, assim, a critério de... a galera quer tirar muita dúvida acerca, por exemplo, de experiência. Essa foi uma experiência que eu não cobrei do rapaz. Meu amigo e tal e tudo mais, mas recentemente agora eu fui convidado a assumir uma coordenação e eu participei de um processo seletivo e, na dúvida, a pessoa não era de RH, ela era uma outra coordenadora do setor da área internacional e ela me questionou, Carlos, o que você pode falar para mim aí? Aí eu dei o exemplo para ela. Foi numa academia? Foi uma análise? Sim, foi uma análise real. O cara aplicou essa análise e ele voltou para mim e falou, os caras bateram palma lá e tal. Até brinquei, você está me devendo uma caixa de cerveja. Mas, e é real a situação. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Tanto a ANAPRE, em especial o Nilo, que vai ficar mais à frente aí agora, apesar do Francisco ser o presidente, né, tá lá em Brasília assumindo outras coisas, a ideia é que, com o passar do tempo, vocês tenham experiência de análise. Mesmo que vocês estejam em casa, vocês vão passar a ter experiência de análise, seja com o case que a gente vai criar, seja com o case que vocês vão trazer, aí é a cabeça criativa do Nilo, que vai trazer para a gente passar ao longo desse ano experiência de análise. E essa experiência de análise, ela pode ser colocada no currículo. Por quê? Porque a ANAP tem um CNPJ. Vocês não vão falar que trabalharam para a ANAP, vocês podem falar que participaram de eventos, trabalharam em rodadas de negócio, analisaram questões que foram colocadas. Gente com experiência participou disso, membros de outras organizações, de outras instituições, isso enriquece o currículo, isso gera conteúdo. Essa troca aqui que a gente está tendo, isso é muito importante. Então, a critério da questão da ciência de dados que a Elô falou, depende de que dados são esses. A título de curiosidade, eu iria pedir para a pessoa do RH que estava me entrevistando, e é de total direito dele, por ser uma profissão muito nova, não querer correr o risco, mas tentar dar o máximo de exemplos interessantes a ele. Um outro exemplo que eu dou interessante, que eu dei para essa recrutadora recentemente, que eu falei com ela. Eu tenho um amigo daqui, que na verdade é amigo de um familiar meu, ele já é muito mais velho, e ele descobriu que ele tinha um filho ucraniano, o garoto já tinha 18 anos de idade. E o garoto estava preso lá na Ucrânia, no meio da guerra. Aí ele quis entender como ele ia fazer para tirar o menino de lá. Aí me procurou, né? Me procurou, mas não procurou oficialmente, não. Procurou ali na amizade. Então, olha só como é que se constrói uma coisa. O que é um filho? O que é um filho para a lei brasileira? A análise é essa. O que é um filho para a lei brasileira? Um filho ele tem que ser registrado em cartório. Tem que ter um tabelionato que vai te autorizar. Então, ele tem que ser brasileiro, nato, acima de 18 anos, ter o reconhecimento ou não. Só que tem uma coisa. Só que como que você vai conseguir tirar esse garoto de lá? Um garoto que não tem passaporte brasileiro. Ele precisa de um passaporte brasileiro para se considerar brasileiro e vir para o Brasil. Tem uma coisa que você vai construindo a pecinha por pecinha até montar o brinquedo do Lego todo, que é o seguinte: propriedade privada. O que esse pai fez? Ele foi no cartório e falou assim, cartório, eu tenho um filho chamado Nilo, que está lá no meio da guerra lá, ele não é brasileiro, mas eu quero registrar ele porque ele mora com a mãe já, sempre morou. E eu tenho um apartamento e eu quero dar um apartamento de presente para ele, porque ele é meu único filho, eu estou com mais de 60 anos. Então, o que o cartório fez? Montou um documento de tabelionato, ou seja, é a lei, entrou em contato com a embaixada e mostrou. A primeira coisa que a embaixada brasileira fez, gente, manda o garoto passar aqui que a gente vai dar o passaporte a ele. É uma análise que parece ser muito complicada, mas na verdade é muito simples. Por quê? O Brasil, o que ele mais quer que vocês façam, todos que estão aqui, é declarar imposto de renda. Inclusive, a partir de março agora começa. O governo brasileiro quer declaração. Você ter um imóvel no Brasil, você paga imposto. E eles querem mais um CPF pagando imposto. Então, é uma análise muito clara que você vai fazendo. Quando você vai para um recrutador, por exemplo, e você fala assim, não adianta você jogar uma tabela de números na minha frente, que eu não vou entender na mesma proporcionalidade que um matemático, que um cara de economia, que um engenheiro. Mas eu ainda entendo dados, eu ainda entendo a guerra, eu ainda explico sobre a guerra para que você não tome a decisão idiota de cancelar a questão do fertilizante e faltar fertilizante no meio do ano para você. Entendeu? Como todo mundo, a gente via todos os analistas da televisão falando em geral que a guerra não ia durar muito tempo. E o Putin agora, recentemente, já avisou, meu irmão,
Estou brincando com arma nuclear, qual vai ser? Se alguém tem alguma dúvida aqui e quiser explanar, a gente pode, isso aqui pode virar uma conversa de botequim, mas alguém duvidaria do Putin aqui? Se tem alguém que quer duvidar do Putin aqui, não serei eu, né? Aí falando para a Elo. Então, cada momento desse aqui, cada análise dessa aqui, cada construção de ideia, cada construção de conteúdo que vocês vão fazer pós-formados ou em processo final de formação, ou seja, vou pegar meu diploma daqui 6 meses, começa a construir coisa do dia a dia, começa a falar que vocês participam de rodas de conversa, análise de negócio, têm acesso a conteúdo, raciocinam sobre análises, tudo isso é levado em consideração na hora inclusive na hora de vocês construírem o discurso de vocês, porque, como o Nilo explicou no início da nossa live, quando eu estou aqui conversando com o Matheus, eu estou me vendendo para o Matheus. O Matheus pode acreditar em mim ou não. Ou ele pode falar, Carlos, eu preciso ver exemplo disso tudo aí para assinar sua carteira. Né? Tem as rodadas de negócio, mas é uma forma de se vender. Às vezes a gente fica acanhado no nosso dia a dia, é natural isso, muito natural, inclusive, mas assim, tentem pensar, ao terminar isso aqui hoje, a gente vai ter mais coisa, o Nilo vai falar disso, eu vou precisar sair, mas sentem, né? Sentem na cadeira de vocês aí, na frente do computador, ou quem gosta de escrever, e fala assim, meu irmão, como que eu me venderia hoje? O que lá na universidade eu propus que foi uma coisa mirabolante, que eu pensei e foi publicado, eu publiquei no artigo, ou então eu publiquei no próprio blog da ANAPRE, que a gente vai ter aí futuramente, o que eu contribuí mensalmente, o que eu fiz? Qualquer coisa que vocês venderem naquele momento ali, qualquer coisa. Vamos pensar, gente, na coisa mais básica que o brasileiro muitas vezes é obrigado a fazer. Você pode me ajudar comprando essa bala aqui, porque eu tenho que levar comida para minha família em casa? Qualquer coisa que você manda de informação, se ele está com a criança de colo, o coração derrete mais um pouquinho. Se ele está com outra criança do lado, o coração derrete mais um pouquinho. O nosso objetivo, não só o nosso internacionalista, o Carlos, o Chico, o Nilo, que já estão há um pouco mais tempo formado, o pessoal recém-formado que está aqui assistindo, é derreter coração de RH. É você falar, porra, eu preciso muito da Caroline, porque a Caroline teve uma ideia muito perspicaz em não levar a Fórmula 1 para Dubai, em levar a Fórmula 1 para Guiné-Bissau, porque o primeiro-ministro da Guiné-Bissau ia pagar o primeiro lugar em ouro, e isso ia estourar no resto do mundo aí, para todo mundo ficar sabendo. Sensacional. Não sei Nilo, se eu estou indo. Desculpa. Ó, pessoal, um abraço para vocês estão em boas mãos aí. Eu tenho compromisso Valeu, agora Cacá. às 20 horas. Tá bom? Tchau. Abraço. A gente já está caminhando para o final também, já considerações finais. Só um comentário sobre a sua questão, Elo. Não sei nem se você está aqui ainda, mas eu vou responder mesmo assim. Tô sim. Tá por aí, beleza. É muito interessante enxergar a visão que você tem, inclusive já, Yuki, fica atento aqui à resposta que eu vou trazer, porque vai fazer bastante sentido para você, a pergunta que você fez no chat. Mas, por exemplo, eles precisam de alguém, um analista de dados. Eu conheci pessoas que trabalham com a análise de dados. Obrigado, Chico, um abraço. Eu vou ficar mais uns 20 minutos aqui com o pessoal, e a gente já encerra também. Obrigado por tudo. Eu conheci analistas de dados que, na cabeça deles, a função deles era 100% operacional. Sabe, eu não tendo análise de dados assim exacerbadamente incrível, eu não sabendo um Excel extremamente avançado, um Power BI, ou então uma ferramenta de alguma coisa nesse sentido, sabe? Sabendo o básico, eu conseguia fazer uma coisa que era o diferencial para que esses analistas de dados tentassem me matar com o olhar. Eu sabia linkar os dados. Como que eu fazia isso? Eu aprendi isso dentro das relações internacionais, de enxergar os desdobramentos, de enxergar a conectividade, de enxergar aquela visão que vai muito além do dado propriamente dito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Por que a gente pediu lá na ficha de inscrição, se você está cursando ensino superior, se você já atua em RI, tudo isso nesse sentido? Porque amanhã ou depois, Elo, o que eu vou fazer? Eu falo assim, 60% do nosso público é estudante de RI e não atua com RI. Mas tem 30% ali que já se formou em RI, né, ou então fazendo pós-graduação, que trabalha mais em outras coisas. Tá, então o que a gente pode fazer por esse pessoal?
Então, a gente começa a diversificar a gama, entendeu? Então, Entendi. eu começo a trabalhar o que que eu posso fazer individualmente e coletivamente por cada um de vocês. E o que que isso significa? Significa, nossa, o Nilo vai ganhar um prêmio Nobel da análise de dados? Não, significa que eu vou ter sucesso no meu objetivo, que é fazer com que vocês tenham mais empregos. Então, o que que eu te digo nesse sentido? Eu sempre falo isso quando eu vou dar uma mentoria, alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes, quando a gente está num diálogo com uma empresa, a gente está se colocando numa posição muito vertical. Tipo assim, Sim. qual que é o grande problema? Aquela empresa, ela precisa de um profissional tanto quanto você precisa de um emprego. E assim, não é errado você chegar para uma empresa e falar assim, ó, cara, quais são as expectativas de vocês e vocês têm condições de cumprir as minhas também? Beleza, eu entendo, a gente precisa trabalhar, né, construir o nosso portfólio, tudo isso nesse sentido. Então, pô, tem que pagar a conta, mas, sabe, a gente tentar entender na construção da nossa carreira se aquela empresa faz sentido para a nossa missão, visão e valores também. Então, por exemplo, você quer trabalhar com dados, né? Mas você vai, tipo, será que você vai gostar de trabalhar com uma empresa que quer um cara puramente ali do Power BI, né? Talvez nesse momento não. Mas se você se posicionar muito ali, sutilmente, enquanto a isso, mostrar suas habilidades, mostrar tudo aquilo que você consegue enxergar através das relações internacionais e análise de dados, e aí a sua especialização complementar, pode ser que ele contrate o cara do Power BI, o cara do Power BI deu um baita de um prejuízo, quase que eu falei palavrão, desculpa, dá um baita prejuízo para eles. Amanhã ou depois ele te liga e fala assim, ó, oh, Edu, tudo bem, ó, eu sei que você recusou o salário de 5, que a gente não te deu, né, o salário de 5.000, mas a gente está precisando de alguém no seu perfil, né, eu não sei se você está empregada, mas você aceita 8.000 para vir trabalhar conosco amanhã? Ah, eu aceito, ou não. Então, qual seria a minha sugestão nesse sentido? Primeiro de tudo, né, entenda qual a principal relação intrínseca de relações internacionais com análise de dados. O que você pode fazer que nenhum outro analista de dados, ou até mesmo indo mais além, nenhum outro internacionalista analista de dados consegue fazer. Quando você Segurança souber, da informação. quando você souber exatamente essa resposta, você começa a construir uma narrativa para você vender essa solução, para você vender para as empresas, seja através do seu LinkedIn, seja através de posts, um podcast, seja através de eventos que você vai mandar uma mensagem ali, ou fulano de tal, da associação comercial que não faz nada o ano inteiro. Quer dar uma palestra sobre análise de dados para as empresas associadas? De graça. Ah, quero, beleza, porque eles têm agenda para cumprir. Então, beleza, o que você cobra? Não, não cobro nada. A gente só tira uma foto, tal, vocês me dão um certificado de que eu dei a palestra, algo nesse sentido. Opa, legal. Ah, tal, dei a palestra, não sei o que, ô, rádio da minha cidade, tudo bem? Ó, dei uma palestra, não sei o que, vocês querem falar sobre isso aí? Pô, Elo, claro, a gente tem pauta para cumprir, rádio está sempre louca atrás de pauta, 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 sempre pauta. TV é a mesma coisa, assim você vai construindo um portfólio, você vai se construindo como autoridade naquilo que você está falando. E aí você vence aquela primeira barreira do vertical, você passa a ser horizontal. Tipo, opa, Entendi. muda um pouco a situação. Manu, o que você levantou a mão e você falou alguma coisa no chat? Ó, quando será a próxima palestra? Provavelmente daqui 15 dias, tá? A gente vai organizar para fazer isso muito, muito periodicamente, tá? Tem um grupo na NAPRE, pessoal, todo mundo que quiser qualquer tipo de informação, grupo da NAP, tudo isso, só responder o e-mail que eu enviei para vocês, ou o WhatsApp que eu mandei para vocês, que eu vou mandar tudo que vocês quiserem, tá? Mas só complementando. Então, você muda o olhar quando você faz isso, viu, Elon? Né? Tá. Nesse sentido. Então, assim, a partir disso que eu disse, provavelmente vocês vão ter várias dúvidas. Anotem essas dúvidas. Pode me mandar por e-mail, pode mandar pelo WhatsApp, manda lá no grupo, mas vamos mapear essas dúvidas para a gente ter muito tiro no alvo ali nas nossos próximos encontros, o que a gente tem que atacar, né? O Yu, que tinha comentado aqui também, que ele mora no interior, ele trabalha no EAD, e por que eu falei para você prestar atenção nisso que eu falei para a Eloy?
quando você tem um direcionamento, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, por exemplo, o sonho do meu pai para minha vida era que eu fosse jogador de futebol. Eu tenho certeza, gente, se eu fosse jogador de futebol, eu ia ser o cara mais infeliz desse planeta. O cara mais infeliz desse planeta. Por mais que eu saiba, nossa, tudo pode ser aprendido, tudo pode ser praticado, tudo pode ser treinado, qualquer chance pode ser construída, né? Isso ainda mais no âmbito físico, assim, pô, ser jogador e tal. Eu não tenho tudo mais que eu não tenho o ziriguidum ali do Neymar, não tenho o pulo do gato, mas eu poderia desenvolver, né, poderia crescer em habilidade, porque eu não tenho talento, sim. Mas será que era isso que eu queria para mim? Ou será que todas as experiências que eu passei na minha vida me mostraram onde eu quero chegar? Então, assim, dentro das RI, por exemplo, você me disse que mora no interior. Tem gente que mora no interior. Eu também, pessoal, sempre morei no interior. Eu acho que eu fui o segundo profissional da cidade, cento e tantos anos de cidade lá, de Ribeirão Preto, a trabalhar com paradiplomacia, tá? Comércio exterior tinha bastante, mas internacionalistas no comércio exterior não era tanto assim. Muita gente frustrada, muita gente ali que não estava gostando do que estava fazendo, e isso me deu aquela ânsia de fazer uma coisa diferente, de levar conteúdo para as pessoas, de falar, cara, não precisa ser assim, sabe? Se você se preparar, se você se organizar, se você souber, dentro dos seus limites financeiros, seus limites emocionais, seus limites da sua realidade, o que você pode fazer hoje para conseguir chegar onde você quer, você consegue. Manu, eu que agradeço, tá? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar lá. Vamos manter contato, vamos entrar no grupo lá também. É isso aí, tamo junto. Mas se você souber onde você quer chegar, facilita demais. Então, por exemplo, o que você gostaria de fazer? Se eu te perguntasse seu sonho de trabalho dentro das RI, sabe, isso facilita para que você consiga construir uma, uma, uma trajetória, para que você saiba quais habilidades você precisa para chegar lá. Porque eu posso chegar para você, por exemplo, e falar assim, ó, é um grupo no WhatsApp, Elô. Depois vocês me mandam uma mensagem, eu vou colocar aqui no chat também, tá? Mas sei lá, a Elô falou isso aí, nossa, análise de dados. Aí eu falo aí, ó, análise de dados, faz um curso. Cara, por mais que você fale assim, nossa, isso realmente tem campo, olha que você não gosta de análise de dados. Então, o que você gosta? Sabe, o que você quer construir? E uma coisa legal no ZRI, por mais que a gente precise sim investir em questões de especialização, é muito difícil essa questão de networking, de vender o tempo todo, de construir uma imagem, tanto nossa quanto do tema que a gente está falando. Gente, eu e o Gilson estamos falando aqui, ele comentou, das questões de sustentabilidade para a competitividade internacional. Sabe, não tem ninguém falando disso. Não tem ninguém falando disso. Imagina como que é uma delícia chegar e conversar com o empresário. Sabe, mas, pô, se ele não está entendendo o que eu estou falando, então a culpa não é dele, a culpa é minha. Sou eu que não estou sabendo falar direito. Ou então, será que eu estou entendendo exatamente a dor do meu cliente para saber como eu consigo sanar essa dor e fazer com que aquele produto que eu estou oferecendo seja visto como uma solução e eu não seja só mais um vendedor? Então, traz essa responsabilidade para você também. O que eu gostaria de fazer? Quem está fazendo? O que essas pessoas fizeram para chegar lá? Como eu posso contatá-los? LinkedIn, eventos, onde eles vão, o que eles comem, o que eles fazem, né? Onde eu posso estar que eu vou ter contato com eles também. O que eu posso falar? Quem eu posso pedir ajuda que já está um pouquinho mais perto? O Nilo? Ah, talvez o Nilo não, mas o Nilo conhece o fulano que talvez pode te ajudar. Ah, o fulano conhece o ciclano que pode te ajudar. Ah, em compensação, o Nilo pode precisar de alguma coisa em relação, sei lá, um exemplo, tá? Em programação de computadores que não faz ideia. E você poderia ajudar também. Então, quebra, gente, essa ótica vertical que vocês têm na cabeça de vocês. É tudo horizontal, inclusive a nossa relação com empresas, inclusive a nossa relação com o mercado de trabalho. Se a gente souber se vender, se a gente souber se inserir, eles vão ver a gente como um ativo, não como commodity. Não sei se fez sentido, mas no sentido de, tipo, não é um pedaço de soja, não é um quilo de soja aí que eu compro aqui ou eu compro lá no graneleiro que é um pouco mais barato. Não, pô, é uma soja orgânica, uma região que veio de uma família que produz há 50 anos, tem qualidade internacional reconhecida, uma soja que, etc. e tal, tem mais proteína, que tem menos
química, enfim, tudo isso nesse sentido. Então, se vejam como essa soja orgânica XYZ, como, aí é vocês que vão ter que construir. A gente pode ajudar, a gente pode guiar, pode direcionar, pode auxiliar com o estado. Mas quem vai precisar caminhar são vocês, né? Faz Então, todo sentido, sim. sim. Então, é por isso, gente, dúvidas que surgiram a partir de agora, manda para a gente. Manda mesmo. Coloca lá no portfólio, no questionário que eu mandei aqui no chat, vou até mandar de novo agora, para vocês terem, para a gente ter realmente ali algo que vai atacar na ferida do que o que dói em você. A gente quer sanar a dor de vocês para que vocês sanem a dor do mercado, porque aí vocês não vão mais reclamar que a RI não dá emprego. Eu tenho certeza, pessoal, se vocês conseguirem construir esse projeto de vocês, conseguirem entender o caminho, conseguirem identificar quais habilidades e passos vocês precisam para chegar lá e colocar isso em prática. Gente, ó, aqui tem 32 pessoas, né? Fora todo mundo que vai assistir depois. Vamos supor que 181 pessoas, quem se inscreveu no negócio, na nossa roda, façam isso. 181 pessoas no Brasil, se cada uma impactar 5, a gente tem mais de 600 empresas que estão sendo impactadas. Se cada um aqui criar um projeto daquilo que gosta, a gente tem 181 pioneiros fazendo alguma coisa que precisa ser olhado dentro das relações internacionais. Tá, mesmo que seja nós 32, nós aqui vamos fazer isso, mas são pessoas de estados diferentes, de lugares diferentes, de realidades completamente diferentes. Então, por exemplo, se na sua cidade não tem ninguém falando sobre RI, seja o primeiro na Câmara de Vereadores, na Associação Comercial, no Sindicato Varejista, Comércio Varejista. Seja o primeiro, participa dos eventos, troca uma ideia com a galera, constrói um portfólio, constrói dentro daquilo que você gostaria de se especializar. Gente, eu estou estudando tudo de novo, vocês têm noção disso? Olha lá, ó, trabalho na Câmara Municipal. Meu Deus, o que é isso, cara? Depois você me manda uma mensagem, a gente vai conversar, eu e você, e vocês também, tá? Vocês têm liberdade para falar comigo. Olha isso, a oportunidade que vocês têm de ser os primeiros, de fazer coisas que vocês gostam, coisas que... Ah, e não precisa ser para diplomacia em comércio exterior. Mas, cara, imagina, por exemplo, sei lá, eu gosto de arte, eu gosto de dança. Secretaria da Cultura, gente. Quantas e quantas, sei lá, grupos e lugares do mundo têm interesse em fazer esse intercâmbio cultural. Teve uma vez que eu organizei junto com o pessoal de um time de futebol, um amistoso com um time do Marrocos. Infelizmente não deu certo por causa da pandemia. Ia vir uma comitiva de empresas para fazer um matchmaking aí entre os empresários locais e os empresários daquele país. Então, olha, relações internacionais sendo relações internacionais. O esporte abrindo outras portas. Então, ó, conectividade, visão analítica, pensamento internacional e, consequentemente, o pensamento do objeto. Então, eu gosto de arte, eu gosto de dança, eu gosto de música, eu gosto de jogos, de computador. Descubra o que você gosta. E aí você constrói em relação a isso. Pô, Nil, mas eu preciso trabalhar. Legal, beleza, entendo. Então, trabalhe, vá tendo dinheiro, vá construindo o seu portfólio até você chegar num ponto onde você seja referência na análise de dados, como a Elo vai ser, porque eu vou pegar no pé dela a partir de agora. Sabe? Então, assim, se eu não ver, por exemplo, a Elo começando a fazer análises e vídeos e podcasts e coisas sobre dados, eu vou falar, pô, Elo, se eu ver um textão seu falando que a RI não dá emprego, eu vou xingar muito no Twitter, sabe? Porque você já tem um caminho praticamente pronto na sua cabeça. Agora é só trilhar, é só colocar em prática. Vai ser fácil? Não vai. É por isso que a gente está aqui, para um ajudar o outro. Não vai ser fácil, né? Vai precisar especializar, vai precisar estudar, vai precisar fazer um monte de outras coisas. Sim, vai precisar fazer. Como eu estou fazendo hoje, sabe? Estou estudando ESG, estou estudando sustentabilidade, ODS, estou estudando análise de dados, inovação. Estou estudando tanta coisa que vocês nem imaginam, né? E de um tempo para cá, eu fiz acho que uns 28 cursos, fora após que eu vou começar agora em abril, né? Por quê? Porque eu enxerguei lacunas de onde o meu trabalho não está sendo do jeito que deveria ser para eu chegar onde eu quero e saber exatamente o que eu quero, onde eu quero estar, o que eu quero estar fazendo. Então, é um exercício de autoconhecimento,
um exercício depois do autoconhecimento, de conhecimento das RI, depois de antropologia, de conhecimento do outro no cenário no qual ele está inserido, né? Pô, se eu estou tentando conversar com o outro que é empresário, com o outro que é do terceiro setor, não adianta eu falar com ele dentro da minha cabeça. Preciso falar com ele dentro da cabeça dele, da maneira que ele entende. Então, era esse recado que eu queria deixar. Ó. Pessoal, estou vendo muito comentário legal aqui. Né? Ó, depois eu vou separar todos esses comentários para a gente criar materiais. Joguem essas informações aqui no grupo, inclusive. Vou até mandar aqui no grupo, no nosso chat, o grupo do WhatsApp para vocês conseguirem entrar. Ó, esse é o grupo do WhatsApp da ANAP. Entrem aí, respondam o formulário. Preciso que vocês entendam a importância disso. Por quê? Porque com essa estratégia de análise dos dados, a gente consegue entregar conteúdo relevante para vocês e isso facilita até para que esse conteúdo cresça. E crescendo, assim, dando um spoiler, mas vão precisar de mais de um Nilo. Né? Ah, tem o Nilo, mas vai precisar, um exemplo, do Matheus num futuro próximo, da Lázara, da Carol, da Elô, do Yuki, sei lá, para falar no estado X, no estado Y, etc. A nossa ideia é realmente fazer a ANAP crescer e se tornar uma comunidade viva, uma comunidade que cria conteúdo, que cria materiais, que cria oportunidades e que vai direto na fonte daquilo que é o problema. Por quê? Porque como que a gente vai ter força institucional se a gente não tem uma comunidade fortalecida? Né? Como que a gente vai ter força institucional para chegar e pleitear alguma coisa em nível político, em nível de parceria público-privada, se o pessoal não está engajado, se a gente não tem uma liderança forte? Se chegar amanhã ou depois e falar assim, ó, comissão de ESG, quem que é o responsável? Falar, é o fulano, dentro da ANAP. Beleza, quais os temas que vocês estão falando sobre carreira em ESG? Ah, sobre X, Y, Z. Ah, e o cara do Comex? Ah, o cara do Comex é o Joaquim, um exemplo. Ah, quais são as pautas que se intercalam aí com ESG e Comex? ESG e direitos humanos, e Comex e advocacy e tudo isso. Então, gente, a gente precisa de líderes, a gente precisa de protagonistas. Então, participem, levantem, façam essas reflexões, porque vocês estão fazendo isso por vocês. Vocês vão ajudar as RI? Vão ajudar as RI. Mas isso vai abrir porta para vocês não precisarem bater a cabeça que eu bati, que eu bato até hoje, tendo que vender o tempo todo, sabe? Com a minha importância enquanto profissional. Prestem atenção nisso. Eu acho que tem como eu pegar todas essas conversas aqui, conversa do chat, e criar um material, um texto, um artigo, alguma coisa nesse sentido. Tá? Por via das dúvidas, copiem as meus comentários, as coisas de vocês e me enviem, tá? Por favor, estou pedindo, pelo amor de Deus, pelo amor dos deuses, me enviem as perguntas de vocês. Mesmo que falem, eu tenho vergonha e tal, mas manda no privado, responde no e-mail, eu tenho acesso ao e-mail, aquele WhatsApp que eu enviei para vocês também. Podem me enviar, mandem mensagem, se eu demorar um pouquinho para responder, manda de novo. Tem muita gente que conversa comigo, mas mandem. Respondam o formulário, por favor. Deixa eu ver aqui na minha pauta, na minha colinha. O formulário, próximos eventos e ações, provavelmente daqui 15 dias, a partir da análise de dados da nossa, esse formulário de agora, nós vamos construir o tema da segunda roda de conversa e a ideia é que cada vez a gente ataque o problema. Que a gente vá direto no ponto onde são as principais dificuldades de vocês. Então, sugestões, por exemplo, Nilo, a gente gostaria de uma oficina sobre negociações. Coloca no formulário. Uma oficina sobre LinkedIn, oficina sobre networking, oficina sobre entrevista de emprego. A gente queria que você trouxesse alguém para falar sobre advocacy, trouxesse alguém para falar sobre RIG, Relações Institucionais e Governamentais, ou HELGOV, como alguns comentam. Fosse o comércio exterior, a gente consegue mapear o que vocês querem, o que vocês precisam e quais as dificuldades de vocês. Façam uma reflexão sobre tudo isso que foi conversado hoje. Na próxima vez, eu não vou admitir eu ficar com a garganta seca desse jeito. Eu quero todo mundo interagir. Beleza, gente? Essa roda é nossa, essa comunidade é nossa. Todos nós juntos vamos construir isso aqui. Então, era isso que eu tinha para falar.
já encaminhando para o final, agradecendo a presença de todos. Eu vou mandar de novo aqui o... Ô, Portácio, espera aí, nossa, me perdoa. Eu vou colocar essa opção aqui. Eu vou tirar a obrigatoriedade, tá? Para você não precisar colocar. Não responde ainda não. Tá só um segundo, assim que acabar, eu tiro a obrigatoriedade da pergunta. Me perdoa, tá? Vou colocar um campo do país também. Pessoal, é isso. Sugestões, críticas, não precisa ficar com medo. Ah, Nilo, não gostei da sua fala, não gostei disso, daquilo, não vou ficar chateado. Vocês me dão uma chance de melhorar também. Tá? Então façam isso. Eu que agradeço. Daqui 15 dias estamos juntos de novo. Participem, entrem no grupo, respondam o formulário que eu estou mandando aqui agora. Oh, meu Deus. Descobri um atalho novo. Se você aperta o Windows V, ele abre a área de transferência, não precisa ficar copiando e colando as coisas. Aí eu não preciso. Mandei de novo, respondam, por favor. E é isso aí, tamo junto. Qualquer coisa, só me chamar. Eu que agradeço a presença de todos. E, contem comigo que agora todo mundo faz parte dessa comunidade, tá? É uma responsabilidade que eu coloco na mão de todos vocês, que vocês são pelas relações internacionais, aquilo que as relações internacionais são por vocês. Então, assim, vamos ser protagonistas da nossa própria história e da história das RI no Brasil. Fechou, pessoal? Muito obrigado. Vou finalizando por aqui e até a próxima conversa que acontece daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Obrigada. Eu agradeço. Valeu. Valeu, muito obrigado pela oportunidade. Estamos juntos, até a próxima.